Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Botafogo. Pessoal, Botafogo que venceu ontem a LDU por 2-1 pela Copa Libertadores, jogo difícil aí que o Fogão conseguiu passar por cima da LDU, passar por cima na questão da vitória, né, porque foi um jogo difícil. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aqui aos canais da SBT Esportes. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor botafoguense. Agora, sem mais enrolação, bora pra notícia. Amanhã sacaneia o Vini Casagrande. Qual é o nome dela? Ela assiste todo dia a gente. Esperando que eu escuto isso lá no estádio. Se eu escuto, imagina O vocês. Botafogo venceu a LDU, entrou na zona de classificação, foi no sufoco, mas Libertadores é isso. E aí vai ainda tentar, tem alguns jogos, a sua vaga nas oitavas da Liberta. A reportagem é de um cara que quando vai lá é vitória. Quando não vai... Flávio Vinícius. Botafoguenses ou profetas? Eles já sabiam que o time venceria e até o placar antes do jogo começar. Vamos lá aqui. Teve torcedor adivinhando autor do gol, mesmo sendo alguém pouco provável. Hugo, para redimir o que ele fez aquela... Os alvinegros profetizaram até a resenha no SBT Esportes Rio. Vai ter que aturar a penadinha. Fora o show e provoca o Vene. Acabou. A torcida contagiou o time, que poderia ter feito o primeiro com Júnior Santos logo no início. Mas quem marcou foi a LDU. Bola na trave, bate e rebate no rebote, até Estrada colocar para dentro. Foram 10 minutos de paralisação até o gol ser anulado por impedimento. O Botafogo se animou de novo e foi logo para o ataque. A bola sobrou para o Hugo, como o torcedor previu, acertar esse chute e fazer a torcida explodir de alegria no Nilton Santos. Um pênalti que eu cometi no jogo passado. Eu acho que eu venho tendo bons jogos, grandes jogos, e não é aquele jogo que cria toda essa instabilidade. A situação do Botafogo ficaria tranquila se o Jefinho não perdesse essa chance. O castigo veio em seguida, cruzamento na área e de novo Estrada mandou para o fundo da rede. Dessa vez, o impedimento foi marcado no campo, mas o VAR validou o gol de empate da LDU. Celulares e microfones apontados para ele. Júnior Santos, mais uma vez, foi decisivo para o Botafogo. Ele é disparado o artilheiro da Libertadores. Chegou à incrível marca de 9 gols em 8 jogos na competição. Sempre sonhei em estar jogando uma competição como essa. Hoje com a camisa do Botafogo consigo essa marca aí, né? Mas acho que é muito pouco ainda, eu tenho que melhorar mais aí, conseguir continuar trabalhando aí para aumentar essa marca. Júnior Santos recebeu o bom passe do Romero na área e chutou forte, colocado, levando o Botafogo da última à segunda colocação no grupo D da Libertadores. Nós temos que ter a capacidade, a coragem de jogar onde quer que seja, contra quem for, da mesma forma. Portanto, nós iremos com toda a certeza lutar por essas duas partidas, lutar por os 6 pontos que estão em disputa, para conseguirmos o nosso objetivo. O Botafogo agora tem 2 jogos fora de casa. Já dá para profetizar como a equipe vai chegar nas oitavas. Ganhando do Universitário e um empate pro Júlio Barranquilla na Colômbia tá tranquilo. Muito bem, eu achei legal, assim, na entrevista coletiva. E claro que isso não é uma decisão só do Arthur Jorge, é também da comunicação do Botafogo. Mas escolheu o Hugo, que não só porque fez o primeiro gol, mas porque nessa competição por hora, ele hoje é o único cara daquela função, né? E às vezes por algumas falhas, e acontece na vida do jogador, a torcida às vezes não tá contente com o desempenho nas últimas torcidas, nos últimos jogos de um determinado jogador. E isso estava acontecendo com o Hugo. A torcida estava meio, não toda, né? Mas um pouco, meu Deus, errou ali, errou aqui, teve uma bola na mão
no jogo contra o Bahia, isso tira um pouco o tempero do torcedor em relação ao jogador, mas aí ele faz um gol e depois vai para a entrevista coletiva, isso é muito importante para a moral do jogador, até para ele como atleta, né, Flávio Vinick? Ele tem muita personalidade porque não se abalou. E até eu acho cruel crucificar o jogador quando tem uma infelicidade e acontece um pênalti. Eu acho que tem que ver de uma forma geral, o Hugo tá rendendo bem, tá dando conta do recado ali na lateral esquerda, o Botafogo tá num bom momento e aí ele comete uma falha ali contra o Bahia, o pessoal pega um pouco no pé dele, uma certa fragilidade na marcação, mas em desarmes ele é o líder do Botafogo em desarmes. Teve uma infelicidade, não se abalou, ontem jogou com personalidade. Você arriscar aquele chute, você tem que estar com confiança. Ele não perdeu essa confiança. Ele até fez um desabafo depois na coletiva, que um repórter falou, essa instabilidade. Ele não gostou até com certas vezes. Instabilidade, eu jogo bem, vários aspectos positivos. E numa bobeira, numa infelicidade, um pênalti pode acontecer. Eu estou num momento irregular. Nessa eu estou com o Hugo. Ele está jogando bem, está com moral, fez o gol ontem. E, cara, você está mostrando uma regularidade boa, não se abala mesmo, uma falha ou outra vai acontecer. E o saldo dele é altamente positivo. Sim. Assim como o do Botafogo nessa sequência. E é um cara que está sempre jogando, né? Porque há uma questão clínica também dos outros personagens daquela vaga e até de regulamento. O cuiabano, por exemplo, não pode por hora jogar a Libertadores porque já serviu ao Grêmio nessa competição. Só vai poder ser inscrito nas oitavas, né? Então é importante dar essa moral pro jogador. É importante escutar ele falar também. Poxa, irregularidade, eu tô aqui todo jogo. Eu tô aqui dando passe, eu tô aqui trabalhando e por conta de uma falha ou não, mas gente, é futebol, né? O torcedor é assim, não dá pra cobrar o torcedor também. O torcedor vai, às vezes... vai destentar todo mundo certo, a verdade. Agora, Vene Casagrande, vamos falar desse Botafogo, que no primeiro tempo eu senti, às vezes, um pouco afobado, principalmente ali na linha ofensiva. Grandes tentativas, mas quando chegava na hora de finalizar, uma certa afobação. Mas eu gostei do controle do jogo do Botafogo e, principalmente, aí eu vou falar de personagens que têm entrado e têm feito a diferença. O Diego Hernandes, que tem crescido muito com o Arthur Jorge, nem sempre joga bem, mas está crescendo o futebol dele. E um cara que eu sou fã, já contei pra vocês que eu sou fã dele? Quem? Não. Oscar Romero. Eu imaginei que você fosse falar dele. Eu sou muito fã do futebol dele. Assuda, e às vezes ele tem algum momento do jogo que ele pode desaparecer, como é o olhar do Eduardo, e na verdade eles não estão desaparecidos. Eles estão na espreita pra caça. E aí, do nada, sai um passe que quebra a linha, sai uma jogada mágica, genial. Assim, não é o primeiro jogo que o Oscar entra e faz a diferença. E ontem foi assim. Tem um cara que eu também, vou ser bem sincero, que tem um cara que tá me conquistando, que é o Arthur Jorge. Eu sou bem fã do estilo de trabalho dele, a forma como ele cobra dos jogadores, e eu acho que se encaixou perfeitamente. Até o momento o relacionamento tá dando super certo. Esses jogadores do Botafogo e o técnico Arthur Jorge. O Flavinho citou uma palavra que eu acho que está sobrando hoje no Botafogo. Confiança. Se a gente for parar e analisar, o Arthur Jorge conseguiu dar mais ainda confiança a esses atletas que já estavam confiantes. A verdade é essa. O próprio Júnior Santos, por exemplo, que fez o gol da vitória, já era um jogador que estava com uma confiança em alta. E a gente consegue ver um futebol hoje muito bem jogado pelo Botafogo. Brinquei aqui anteriormente, na hora da transição, mas é o que eu penso mesmo. Hoje, no futebol carioca, o Botafogo é o que melhor pratica o futebol. A verdade é essa, dá prazer em ver o Botafogo jogar. Pelo estilo de jogo do técnico Arthur Jorge, por ser ofensivo, sem ter medo de perder, a verdade é essa, ele sempre entra em campo querendo ganhar. Uma prova disso foi contra o Bahia, quando ele colocou o Barbosa centralizado lá, muita gente debochou, mas ele pensou sempre na vitória o tempo todo. É um cara que pensa na vitória. E hoje dá prazer em assistir o Botafogo jogar por conta disso. O estilo ofensivo e também a forma como os jogadores brigam pela vitória. Não falta vontade, muito pelo contrário. A gente vê o tempo todo esses jogadores brigando até o fim para conseguir a vitória dentro de campo. O que hoje tem no Botafogo está faltando no Fluminense, está faltando no Vasco e está faltando no Flamengo. Um futebol super ofensivo o tempo todo e um excesso de vontade o tempo todo querendo ganhar. O famoso tesão pela vitória. É isso que hoje o Botafogo tem. E o Arthur Jorge, ele tem realmente o futebol da coragem, né? E às vezes quando você é corajoso demais, você pode não se dar bem. Mas por hora tá tudo acontecendo muito bem, porque eu acho que o Botafogo precisava, nesse momento, Flavinho, depois de tudo que já aconteceu, precisava dessa coragem, do entendimento de vambora, é isso, vamos pra cima. Agora, não podemos deixar de falar de um grande cara, né? É um raio! Ele é demais. É um jacaré?
é o Júnior Santos. Gente, o que tá jogando o Júnior, e ontem ele tava, às vezes, tem algumas posições em que ele não vai como ele vai aberto pela direita. Mas ele tá evoluindo muito isso, porque o Arthur é um cara que tem um tipo de jogo de troca. E o Júnior tá evoluindo muito nisso. Mas quando ele veio correndo ali pelo lado dele, ninguém segura o homem. E é um cara com uma humildade, né, Flavinho? Um cara que fala com todo mundo, para falar com a imprensa, sempre muito carinhoso, educadíssimo. E ontem foi até a torcida, tirou a camisa, jogou para uma torcedora e ela carinhosamente jogou um jacaré de pelúcia para ele. Inclusive, no ano passado, quando teve aquela tragédia do Botafogo, ele botou a cara para falar também. Não bota a cara só na vitória, não. E um personagem com identificação já com a torcida e que no ano passado mesmo a torcida já o tinha como um grande carinho, porque é um cara que até o final ele foi aguerrido e alguns jogos até ele foi a cara do time, né? É isso aí, torcida botafoguense, pessoal, grande vitória aí do Botafogo em cima da LDU 2-1, né? Estão muito certo, o Vene Casagrande falou ali que o Botafogo é, né, um dos times ali, vamos colocar no Rio de Janeiro ali, é o time que tá jogando o melhor futebol. Vasco, não dá pra falar. Fluminense perdeu todo aquele encanto que tinha em 2023. Flamengo mudou de treinador, uma hora vence, uma hora perde. Então assim, não dá para ter consistência no time do Flamengo. E o Botafogo, pessoal, vem tendo muita consistência. É o time que está jogando um futebol assim mais apresentável, mais organizado. Ainda bem que esse time conseguiu se reerguer depois daquele baque, daquele 2023, daquele título, né? Aquilo lá já ficou para trás. Esse ano o Botafogo vai brigar novamente por títulos, né? Já demonstrou aí que é um time que está ficando cada vez mais organizado, né? Tem mentalidade, lembrando que o Botafogo ano passado ele sofreu muito com questão do psicológico, sofria um gol, né? Começava trucidando ali o primeiro tempo, saía na frente, aí o outro time ia lá, empatava, Botafogo já caía de rendimento, os jogadores já perdiam total confiança. Agora não é mais assim. Botafogo começa ganhando, começa jogando bem, toma algum gol, não se deixa não fica baqueado e vai lá para cima e consegue a vitória. Isso é muito essencial. O psicológico dos jogadores agora, creio eu que está bem, né? O time está se organizando, tem um time bom ali, um destaque ali, Luiz Henrique, joga muita bola. Então é isso, pessoal. Se não é inscrito no canal, torcedor botafoguense, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor botafoguense. Então, pessoal, seu like, seu comentário faz uma enorme diferença, tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. Desde já agradeço, valeu!